Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e eu estou aqui com vocês hoje para fazer uma breve recapitulação teórica sobre a classificação do relevo brasileiro de acordo com as bases teóricas propostas pelo nosso querido Jurandir Ross, tudo bem? Então a gente vai retomar a classificação do Jurandir, eu vou dar breves explicações a respeito dessa classificação e depois a gente retoma, né, o conceito, as bases conceituais para reforçar o entendimento dessa classificação. A classificação do Jurandir, você já deve ter tido contato com ela em alguma ocasião, tudo bem? É uma classificação que diferencia as unidades do relevo de acordo com os seus respectivos processos ou fenômenos associados à sua formação. Então, o Jurandir vai dividir o relevo em dois grandes conjuntos de unidades: as estruturas geológicas e as esculturas geomorfológicas. As estruturas geológicas são todas aquelas em que o processo de formação está diretamente associado aos chamados agentes endógenos. Movimentos tectônicos, atividades vulcânicas, processos associados a qualquer dinâmica interna do nosso planeta, ok? Enquanto as esculturas geomorfológicas são aquelas associadas à formação pelos agentes exógenos. Então, aqui estaremos pensando num conjunto de processos que envolvem as dinâmicas de intemperismo e erosão, especialmente os fenômenos climáticos. Tudo bem? Então é disso que estamos falando hoje. Vamos, portanto, trabalhar um pouco a respeito de cada uma dessas unidades. Vou dar alguns exemplos, vou explicar brevemente o que são cada uma delas e depois a gente retoma essa classificação para reforçar o entendimento delas. Belezinha? Primeiramente, então, considerando as estruturas geológicas, falemos aqui, então, primeiramente, dos escudos cristalinos. Escudos cristalinos são formações geomorfológicas, geológicas extremamente antigas, ok? Estima-se que a maior parte dos escudos cristalinos se formou naquilo que a gente conhece como período pré-cambriano. Então, eles têm pelo menos 570 milhões de anos. Faz um tempinho que eles se formaram, tudo bem? Na maior parte das vezes, o que você observa ali é uma composição predominantemente ígnea, rochas magmáticas, que se formaram basicamente a partir de amplos processos, amplos fenômenos vulcânicos. Então, a ideia é pensar num amplo processo, num amplo evento vulcânico, que formou um grande blocão rochoso, geralmente no interior de uma placa tectônica, e aí, posteriormente, passados milhões e milhões e milhões de anos, as estruturas que estavam sobre esses escudos vão sendo desgastadas, vão sendo intemperizadas, e aí, eventualmente, esses escudos são aflorados, são exumados, desenterrados e passam a estar, portanto, expostos à superfície, ok? Mas, no entanto, você pode considerar que a grande parte desses escudos, desde o seu processo de formação, eles não sofreram grandes alterações numa perspectiva tectônica. Você pode considerar que, na grande parte das vezes, os escudos ou crátons eles vão se encontrar de modo relativamente mais distante dos principais limites tectônicos e, portanto, eles vão ter mais ou menos uma certa estabilidade tectônica. Tudo bem? Então, eles são muito intemperizados, eles são muito desgastados, mas eles não sofreram grandes alterações tectônicas nos últimos anos. Então, repare esse formato que eles geralmente têm, né, que nos leva a pensar numa estrutura desgastada, apesar de preservarem em algumas ocasiões, né, uma altitude relativamente mais elevada, tá bom? E aí, né, novamente ressaltando, geralmente eles vão se apresentar como áreas montanhosas, mas de altitude relativamente baixa, nada assim comparado, por exemplo, aos grandes dobramentos modernos, como a gente verá logo em seguida, tá bom? Então, algumas áreas aqui novamente, algumas representações, escudos cristalinos geralmente têm essa característica de uma área montanhosa, mas com uma altitude, uma declividade relativamente menor em comparação a um grande dobramento. Belezura? Bom, falando agora dos dobramentos, né, que seria a nossa segunda modalidade aí de estrutura geológica, o que é um dobramento? Um dobramento, na verdade, é uma feição resultante de um movimento convergente entre duas placas. Okay? Então, quando você tem um movimento convergente entre duas ou mais placas tectônicas, forma-se um dobramento. Um dobramento, você tem algumas outras referências em outros vídeos, ok? Procure no canal, aí temos alguns vídeos em que nós discutimos também a formação de um dobramento como uma feição geomorfológica. Pensando num dobramento como uma estrutura geológica, você pode diferenciar os dobramentos em dobramentos modernos e dobramentos antigos, ok? A diferença fundamental é o movimento convergente que deu origem a este dobramento está ainda ocorrendo? Opa, então é um dobramento moderno. Ele já ocorreu há muitos milhões de anos e não mais ocorre? Opa, então é um dobramento antigo.
Basicamente é essa a diferença, tá bom? De modo geral, nos dobramentos, o que a gente pode observar é uma composição predominantemente metamórfica. Naquela dinâmica de convergência entre as placas, você tem um aumento da pressão, você tem um aumento da temperatura, o que vai ocasionar essa metamorfização das rochas. Então, a presença predominante aqui são de rochas metamórficas. Tudo bem? Então, algumas representações aqui, né? Um dobramento moderno, nós teríamos aqui a Cordilheira dos Andes, e um exemplo de dobramento antigo, a Serra da Mantiqueira, por exemplo, que se encontra aqui em partes no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e também no estado de Minas Gerais. Beleza? Então, os dobramentos, as grandes cordilheiras, elas vão se apresentar, de modo geral, como grandes cadeias montanhosas. E a altitude que elas possuem vai variar justamente conforme essa idade. Nos dobramentos modernos, como você ainda tem um processo de convergência, esse soerguimento das estruturas ainda está em curso. Okay? Nos dobramentos antigos, como este movimento não mais ocorre, você só tem um processo de desgaste dessas estruturas, o que, portanto, justifica essa diferença de altitude. Okay? Então, tanto a Serra da Mantiqueira como os Andes são dobramentos. A diferença de altitude se justifica pela idade de formação entre eles. Belezinha? E aí, a gente pode, portanto, fazer o seguinte raciocínio. Para entender a formação de um dobramento moderno, pense no movimento que ainda está ocorrendo. Esse exemplo aqui eu já trabalhei com ele em outros vídeos também, né? Formação do Himalaia a partir do movimento convergente entre o subcontinente indiano e a placa euroasiática, ok? Seria um exemplo de movimento que origina um dobramento moderno. E aí, como resultado disso, nós temos a formação de grandes cadeias montanhosas. Esse aí, por exemplo, é o Monte Everest, o ponto mais alto de todo o planeta, ok? Agora, pensando nos dobramentos antigos, você tem que pensar no movimento que ocorreu há muito tempo, mas que não mais ocorre. Se a gente pensar no contexto em que a América do Sul e a África, por exemplo, ainda estavam unidas naquele supercontinente que a gente denomina como Gondwana, a gente pode pensar que o que hoje é o litoral brasileiro já foi um limite de placa em que havia aqui um contato convergente com a placa africana, ok? Então, na medida que essas placas se separaram, né, você tem ali um isolamento, digamos, das formações rochosas de cada lado. Mas, recapitulando aquele contexto, você pode pensar na formação dos dobramentos antigos aqui na América do Sul. Então, por exemplo, aqui a Serra do Mar, ok? No litoral de São Paulo, aqui em partes, né? E do outro lado, lá no continente africano, nós também temos dobramentos de idades e de formações semelhantes. Repare nessas áreas aqui, ó, dobradas, sob uma outra perspectiva, ó, um belo de um dobramento. Onde que isso aqui está? Isso aqui está lá na Namíbia. E onde que está a Namíbia? Opa, a Namíbia está justamente alinhada aqui latitudinalmente à região do sudeste brasileiro, onde a gente também encontra dobramentos correspondentes, tudo bem? Os dobramentos antigos são formações associadas a um outro movimento, a um outro período geológico, a um outro contexto de configuração dos continentes que não mais existe. Belezinha? E para finalizar essa primeira parte, falemos um pouquinho das bacias sedimentares. As bacias sedimentares, elas pressupõem geralmente dois estágios de formação. Num primeiro momento, você tem o rebaixamento de parte de uma estrutura, geralmente acompanhando um processo de dobra. Então, aqui forma-se uma dobra que a gente conhece como dobra anticlinal, uma área soerguida e de aspecto convexo. E aí depois se forma uma grande área rebaixada, que é o que a gente conhece como uma dobra sinclinal, uma área de aspecto côncavo, tudo bem? Por conta da formação desta dobra sinclinal, desta área rebaixada, é possibilitada uma dinâmica de acúmulo de sedimentos e formações de rochas sedimentares. Então, a grande parte das bacias sedimentares elas vão se encontrar de modo mais ou menos próximo a alguma formação montanhosa, seja ela um dobramento moderno ou antigo, tá bom? E aí, portanto, o segundo estágio de formação seria justamente essa dinâmica de preenchimento por sedimentos e formação das rochas sedimentares. Então, você pode falar que, em linhas gerais, as bacias sedimentares elas vão apresentar, muitas vezes, uma idade relativamente mais recente se eu comparar a outras estruturas, como um dobramento antigo, por exemplo, ou então um escudo cristalino. Não é uma regra, é só uma tendência, tá bom? Então, reparem comigo, ó, um embasamento cristalino, associado àquela estrutura dobrada, e aí, posteriormente, esse preenchimento pelos sedimentos, ok? Então, geralmente, você vai ter um predomínio de formações sedimentares, de rochas sedimentares, justamente, e aí você pode considerar dois tipos de bacias, de modo geral. As bacias já consolidadas são aquelas em que nós temos rochas sedimentares já formadas.
As bacias ainda em consolidação, aquelas em que o processo ainda está em curso. Tudo bem? Belezinha? Então, um aspecto geral, aí elas vão ter esse formato, esse aspecto, né, de uma área com esse formato mais côncavo, que nos sugere, inclusive, o termo, né, a ideia de bacia. Tudo bem? Bom, agora falando um pouquinho das esculturas geomorfológicas, falemos então brevemente dos planaltos, das depressões e das planícies. Aqui nós vamos diferenciar as unidades conforme o processo predominante. Antes, se você reparou, a diferença fundamental que a gente pode estabelecer são as rochas predominantes. Então, em escudos e dobramentos, as características comuns seria aí a presença, né, predominante das rochas cristalinas, o que, portanto, né, envolve as rochas magmáticas e metamórficas, enquanto nas bacias sedimentares, como o próprio nome sugere, rochas sedimentares como predominantes, tá bom? Agora, nos planaltos e depressões, a gente observa um processo de erosão, um processo de retirada como predominante, e nas planícies um processo de sedimentação, um processo de deposição e acúmulo de sedimentos. Então, como que isso se justifica? Primeiro, falando um pouquinho dos planaltos, são áreas em que nós observamos uma altitude e uma declividade um pouquinho mais acentuada, são áreas em que predominam os processos erosivos e eles vão se diferenciar conforme o seu formato e os seus processos de formação associados. Então, por exemplo, né, nós temos entre os tipos de planaltos principalmente as serras, as colinas ou coxilhas e as chapadas. Então, por exemplo, uma serra geralmente com esse aspecto mais íngreme, né, uma formação mais pontiaguda, ok? Reparem nessas imagens. Nas chapadas, um topo aplainado, né, a principal característica, ok? Essas feições aí com o topo mais aplainado são exemplos de chapadas. E nas colinas ou coxilhas, geralmente um formato mais ondulado, mais suave, uma declividade, uma altitude relativamente menores, ok? Como é o exemplo aqui dessa clássica imagem fundo de tela lá do Windows XP, né? Um exemplo muito bom aí de colina, tá bom? Nas depressões, a diferença fundamental é uma relativa diminuição da altitude e da declividade. Você não tem nada de muito elevado e inclinado numa depressão, mas, no entanto, vale ressaltar, nas depressões você também tem, assim como nos planaltos, um processo de erosão como predominante, tá bom? Então, o ponto é, como eu posso diferenciar um planalto de uma depressão se nos dois casos eu tenho um processo de erosão como predominante? Aí você pode levar em consideração a altitude e a declividade. Mas nos dois casos você pode considerar que o processo predominante é o mesmo, tá bom? Aí você pode estar se perguntando, como uma área de uma depressão como essa aqui representada poderia ser sujeita a um processo de erosão? Não seria pertinente a gente pensar num processo de sedimentação? Por exemplo, né, a depressão sertaneja aqui do Rio São Francisco, ela está margeada por dois planaltos, a Chapada Diamantina ao leste, Espigão Mestre ao oeste. Os materiais que se desprendem daqui poderiam se acumular aqui na depressão, sem dúvida. Mas lembre aqui que nós temos um importante rio, que é justamente o ponto mais baixo, né, do ponto de vista altitudinal, desta região. Então, os sedimentos que se desprendem dos planaltos aqui adjacentes, eles vão acabar se acumulando no rio, e o rio é que vai transportar eles em direção à região litorânea. Ou seja, o processo de erosão observado numa depressão, ele é geralmente associado a um rio, tá bom? Isso ocorre também aqui na depressão periférica do estado de São Paulo, em que o rio Tietê é o responsável por transportar esse material em direção ao rio Paraná, tá bom? Então você poderia pensar, opa, dos planaltos aqui no entorno, os materiais se desprendem e podem se acumular, mas esses materiais acabam sendo também transportados pelos rios em direção a outras áreas, tá bom? E, por fim, as planícies. As planícies são as áreas de mais baixa altitude, de menor declividade, né, de mais baixa declividade, e aí, portanto, nessas regiões o que nós podemos considerar é já um predomínio de um outro processo. Nesse caso, nós temos uma deposição, um acúmulo de sedimentos rolando, tá bom? Assim como nós fizemos com os planaltos, as planícies vão ser classificadas conforme o tipo de processo que vai permitir esse acúmulo de sedimentos. Então, uma planície fluvial, nesse caso aqui o Pantanal, e nesse caso aqui a Amazônia, ok? Nós temos os rios como os agentes aí responsáveis por depositar os sedimentos no ambiente, ok? Ou ainda teremos um exemplo de uma planície costeira, em que tanto os rios que vêm aqui das regiões mais altas, como a própria, né, dinâmica aqui do oceano vão permitir que você tenha aqui a formação dessas áreas de deposição de sedimentos. Tudo bem? Então, as planícies seriam justamente essas áreas em que
O processo é um pouquinho diferente daquele observado nas demais regiões. Então, moral da história, para fechar o nosso raciocínio, para fechar o nosso vídeo aqui, você pode fazer a seguinte consideração. Se eu quiser classificar determinada porção do espaço, do território, numa perspectiva geológica, ou seja, se eu quiser enfatizar o tipo de rocha predominante em um dado local, eu utilizo estes conceitos: escudo, dobramento ou bacia. É a única informação que eu tenho certeza quando eu utilizo um destes termos, um destes conceitos para me referir a um dado local. Se eu estou falando de um escudo cristalino, eu não sei necessariamente qual é a altitude, qual é a declividade, qual é o processo predominante. O que eu sei é que aqui eu tenho um predomínio destes tipos de rocha, tudo bem? Assim como quando você faz uma análise escultural ou geomorfológica, a única informação que você consegue ter certeza absoluta é o processo predominante. Então, se eu chamo o dado local de planalto, a única informação que eu tenho a respeito dele, com base nessa denominação, é o tipo de processo predominante. Eu posso fazer algumas suposições, os planaltos são geralmente mais elevados do que as planícies, eles geralmente têm características associadas a determinadas declividades, tudo bem, mas são suposições, tudo bem? A informação fundamental, aquilo que você pode ter certeza, são os processos predominantes. Então, reparem comigo a seguinte questão. Vamos pegar uma determinada parte do nosso território e vamos denominá-la de diferentes maneiras, ok? Então, vamos falar dessa região aqui do oeste do estado de São Paulo. Se eu quiser falar dessa região numa perspectiva geológica, eu vou falar que esta região é parte da bacia sedimentar do Paraná. Tudo bem? Reparem como neste mapa nós temos as estruturas destacadas: bacias, dobramentos e escudos. Tá bom? Então, a bacia sedimentar do Paraná é uma área na qual eu observo o predomínio de rochas sedimentares. Agora, se eu quiser classificar essa mesma região, mas de acordo com o processo predominante, eu posso usar essa outra classificação. E aí, esta mesma região, ela estaria aqui classificada de duas maneiras diferentes. Ela, em partes, é uma depressão, ela, em partes, é parte de um grande planalto. Opa, planalto e depressão, locais em que predominam os processos de erosão. Então, reparem comigo, a seguinte lógica. A depender do critério que eu quero enfatizar, eu utilizo uma ou outra classificação. Eu vou chamar uma mesma região de nomes diferentes a depender daquilo que eu queira enfatizar. Então, novamente, reparem comigo. Bacia sedimentar do Paraná. Opa, rochas sedimentares são as predominantes. Ou então, planaltos, aqui a gente vai chamar de planaltos e chapadas da bacia do Paraná, né? Então, uma representação aqui já que enfatiza o processo predominante. Tá bom? Imagino eu que tenha surgido a seguinte dúvida na sua cabeça. Como que um planalto pode ser sedimentar se num planalto eu tenho erosão e não sedimentação? Então, para fazer uma representação disso aí, gente, eu vou fazer um desenho para a gente, bem toscão, tá bom? Peço aí como se diz, peço a compreensão de vocês aí, porque o desenho vai ficar meio tosqueira. Mas imaginem o seguinte, temos aqui uma área dobrada, que vai ser em parte soerguida, em parte rebaixada. Em parte soerguida, em parte rebaixada. Beleza? Vamos supor que vai rolar aqui um processo de intemperismo e erosão, os materiais aqui de cima se despreendem e vão parar aqui embaixo, se acumulando aqui e formando camadinhas de sedimentos que posteriormente vão originar rochas sedimentares. Tudo bem? Então, o que eu posso falar? Eu posso assumir que aqui eu tenho rochas metamórficas, como as predominantes, como é o caso observado no dobramento, e eu posso assumir que aqui eu tenho rochas sedimentares como predominantes. Então, eu posso chamar essa área de dobramento, posso chamar essa área de bacia, enfatizando o critério geológico, tipo de rocha. Agora, se eu pensar que aqui eu tenho um processo de erosão, o material está saindo daqui, e aqui eu tenho um processo de acúmulo, né, o material que sai daqui se acumula aqui embaixo, eu posso chamar isso aqui de planalto, e eu posso chamar isso aqui de planície. Por quê? Agora eu estou enfatizando o processo predominante. Então, repara, eu estou utilizando conceitos diferentes para me referir a uma mesma área, a depender daquilo que eu quero enfatizar. É tipo de rocha? Opa, vou chamar de dobramento ou bacia. É processo? Opa, vou chamar de planalto ou planície. Tá bom? Legal.
Passados milhões e milhões de anos, várias camadas de sedimentos se acumulando. Milhões e milhões de anos passaram, professores ainda não se aposentaram, milhões e milhões de anos. Chegou um momento aqui que essa bacia está meio que saturada de sedimentos. Não cabem mais sedimentos nessa bacia. Se o processo de erosão persistir aqui e a tendência é que o material se acumule aqui, o que acaba acontecendo é, esse material não vai mais se acumular aqui. Esse material vai acabar também sendo transportado para uma outra área mais baixa e aqui ele vai começar a se acumular. Opa! Era uma planície? Estava rolando um processo de acúmulo? Na medida em que deixa de ocorrer esse processo de acúmulo, na medida em que passa a ocorrer um processo de erosão, eu não posso mais chamar isso de planície. Então, você pode fazer a seguinte conclusão. Geralmente, os planaltos sedimentares são resultantes da evolução de uma planície. Os planaltos sedimentares eles só se formam, portanto, em bacias antigas e já consolidadas. Então, galera, para fechar o nosso raciocínio, para fechar a nossa explicação, vamos fazer aqui uma breve comparação entre duas áreas diferentes. A bacia sedimentar do Paraná, aqui representada em verde, tá bom? E a bacia sedimentar do Pantanal, aqui nesta cor amarela, nesse tom aqui diferente, tá bom? As bacias aqui estão diferenciadas conforme a sua idade. Então, a bacia sedimentar do Paraná é uma bacia mais antiga, a bacia do Pantanal, uma bacia um pouquinho mais recente, tá bom? Então, o que você pode considerar? Pensando nesse raciocínio que a gente acabou de considerar, né, que a gente acabou de demonstrar nessa representação, nesse desenho que eu fiz para vocês. A gente pode, portanto, considerar que a bacia sedimentar do Paraná, sendo um exemplo de bacia mais antiga, é uma bacia já consolidada. É uma bacia em que as rochas sedimentares já se formaram, você já tem um longo e contínuo processo de formação de rochas sedimentares ali. Por outro lado, a bacia sedimentar do Pantanal é ainda uma bacia em consolidação, é ainda uma bacia em que esse processo de formação das rochas sedimentares ainda está em curso. Então, pensando neste raciocínio, se você for avaliar qual é o processo predominante que eu vou ter em cada uma dessas áreas, ou em outras palavras, qual é o conceito associado às esculturas geomorfológicas que eu posso utilizar para me referir a cada uma delas, a gente tem o seguinte, ó, na bacia sedimentar do Paraná, como nós temos um processo mais longo de acúmulo de sedimentos de formação de rochas sedimentares, nós temos aqui um planalto. Seria aquela condição de uma bacia saturada de sedimentos em que não cabem mais materiais sedimentares, e aí você acaba tendo esse processo já de erosão. Na bacia do Pantanal, como está ainda em curso essa dinâmica de formação das rochas sedimentares, estamos ainda naquele estágio de sedimentação, de acúmulo, eu classifico essa área como uma planície. Tudo bem? Então, novamente, retomando aquela ideia, tá bom? Para a gente fechar, sempre leve em consideração, lembre dessa lógica. A depender do critério que eu quero enfatizar, eu vou utilizar um ou outro conceito. A parte mais importante, mais fundamental dessa explicação é entender essa relação, tá bom? Então, a depender do critério que eu quero enfatizar, a depender do parâmetro que eu quero chamar a atenção, eu vou utilizar uma ou outra forma de classificação do relevo. Tá bom, minha gente? Então, é isso. Espero ter ajudado. É um resumão. Talvez tenha ficado um pouco rápida a explicação, mas é um resumão, só para a gente não perder de vista esses conceitos, tá bom? Fico à disposição aí para outras demandas. Até a próxima. Ótimos estudos para você.